Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, era o melhor namorado do mundo. Carinhoso, atencioso, romântico, apaixonado, dedicado. Me tratava como uma princesa. Fazia simplesmente tudo para me agradar. Se te dissesse que tinha uma falha, estaria mentindo, porque não tinha. Namorado perfeito. Eu não tinha um A para falar do Alessandro. Pelo contrário, eu era só elogio, só coisa boa. Desde que a gente se conheceu há mais de um ano, ele sempre tinha sido exatamente assim. Claro que de vez em quando, como qualquer casal normal, a gente discutia ou brigava por algum motivo, mas era sempre coisa muito rara. E mesmo assim, sempre coisinha pouca, sem importância. Dali a pouco já estava tudo bem. Até por isso eu o amava demais. E não tinha dúvida nenhuma de que tínhamos nascido um para o outro. Às vezes no meu quarto eu deitava e me pegava pensando na gente. Chegava a chorar às vezes. Só que não era de tristeza, era de alegria, de felicidade, por saber que Deus tinha colocado um homem tão especial na minha vida. E se a minha vida já estava às mil maravilhas, pelo menos a minha vida amorosa. Imagine então como eu fiquei quando o meu chefe me chamou na sua sala para me dar aquela promoção. Eu nem acreditei. Era bom demais para ser verdade. Eu já era formada, tinha pós-graduação e tudo. E realmente já estava até achando, estava sendo mal aproveitada ali naquela empresa. Eu podia render mais, pelo conhecimento que tinha, tanto que já vinha pensando, inclusive, em espalhar o meu currículo por empresas e agências de emprego. Com a minha experiência, alguma chance boa haveria de pintar. Só que não foi nem preciso. Para minha alegria, eu estava sendo promovida a partir daquele momento. Eu ia ser uma das encarregadas do setor de auditoria fiscal. Há quanto tempo que eu esperava por aquela chance? Para começar, meu salário ia quase dobrar, sem contar que ia ser muito bom para o meu currículo. Olha, saí da empresa feliz da vida e fui direto para a casa do Alessandro, esperá-lo chegar do trabalho. Eu não via a hora de contar para ele. Ele com certeza também ia ficar feliz e eu não estava enganado. Lembro que, no que dei a notícia, ele já se abriu num sorriso. Sério, amor? Puxa, que bom. Parabéns, você merece. Aliás, esse é um acontecimento que merece comemoração. O que você acha da gente sair para comer uma pizza? Problema é que eu ainda não tinha contado tudo. Faltava um pedaço. Eu tinha contado a melhor parte, que era a promoção, o aumento do salário. Só que ainda tinha outra coisa que eu confesso estava um pouco receosa de contar. Eu fiquei olhando para ele e me perguntando em pensamento: conto ou não conto? Fiquei com tanto medo que ele achasse ruim. Tanto que no fim, acabei não contando. Achei melhor deixar para contar lá na pizzaria. Lembro que chegamos, pedimos um vinho, aí começaram a servir a pizza. E entre uma conversa e outra, ele de repente perguntou: mas e aí, amor? Me conta. Quando que você vai começar nessa nova função? Então, eu não sei ainda. O chefe não me deu os detalhes. Na verdade, a gente conversou assim meio por cima. Eu ainda preciso conversar com o gerente do setor. E depois tem outra coisa que... Outra coisa? Como assim? Então, é que... Sabe o que é? Veja, não é sempre que vai ser preciso, não é todo dia, mas de vez em quando, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por mês, eu vou ter de... Sabe quando você começa a falar uma coisa, mas chega na metade, você não tem coragem de continuar? Eu tinha quase certeza que ele não ia gostar. Continua, Beatriz. Então,
É que de vez em quando eu vou ter de viajar para São Paulo, para Campinas, aquela região do ABC Paulista. É que, bom, você sabe, né? As filiais ficam lá e... Eu falei aquilo e já notei que ele enrugou a testa. Tá, mas... O que isso tem a ver? Como que, Alessandro? As filiais ficam lá, eu acabei de falar. Não, essa parte eu entendi. Eu só não entendi. Por que você tem de viajar para lá todo mês? É que esse trabalho, preste atenção, vai exigir isso de mim. É uma das coisas que competem a essa minha nova função. Eu vou ser auditora fiscal. E essas viagens, quanto tempo que vai levar? Vai precisar ficar muito tempo lá? Então, aí é que tá. Eu ainda não sei. Vai depender de cada filial. Uma auditoria bem feita, às vezes pode levar 4, 5 dias, até uma semana. Uma semana? Não. Você só pode estar brincando comigo, né, Beatriz? E eu, como é que eu fico? Mas é meu trabalho, amor. Sei. Você sozinha em São Paulo, 4, 5 dias, uma semana, mas nem pensar. Pode ir tirando o cavalinho da chuva. Mas, meu bem, por que isso? Você não confia em mim? Beatriz, não é nem questão de confiar ou não confiar. A questão é que eu não quero. Ora bolas. Você é minha namorada. Olha, de certo modo, era até previsível que ele não ia gostar. Qual é o homem, por mais compreensivo que seja, que gosta de saber que a namorada vai viajar sozinha, mesmo que seja a trabalho? Mesmo assim, eu não esperava aquela reação tão forte. Olha, fiquei pasma. Achei uma atitude muito machista, principalmente vindo de quem veio. O Alessandro sempre foi tão bacana, tão cabeça aberta. E o pior é que quanto mais eu tentava convencê-lo, mais ele se estressava. Não quero mulher minha viajando sozinha para lá e para cá. Passando final de semana inteiro em outra cidade, São Paulo, ABC Paulista, mas nem pensar. Como que eu vou saber o que você está aprontando por lá longe de mim, Beatriz? Ó, comigo não, Violão, mas era só o que me faltava. Olha, pelo modo como falou, parecia até que ele não confiava em mim. Chegou a dizer que aquele novo trabalho ia afastar a gente. Poderia até acabar com o nosso relacionamento. Só faltou exigir que eu recusasse a promoção. Aliás, nem isso faltou. Porque mais claro do que ele falou, impossível. É isso que você quer, Beatriz? Que esse teu trabalho fique entre a gente? Olha, eu conheço muito casal que se dava bem e que acabou se separando por causa desse tipo de coisa. Bom, você que sabe. Você vê o que é bom para você, o que você quer para a tua vida, se sou eu ou se é esse teu emprego aí. Incrível. Mas no fim, ele me botou contra a parede. Me mandou escolher entre ele e o meu novo emprego. Eu, sinceramente, não esperava aquela atitude dele. Pelo menos não conhecendo o meu namorado do modo como eu pensava que conhecesse. Para resumir, naquela noite eu pensei muito, muito mesmo, chorei a noite toda, não consegui dormir um minuto, passei a noite toda em claro, rolando na cama, refletindo sobre aquela conversa. E mesmo contrariada, mesmo triste, acabei chegando a uma conclusão. Entre ele e aquela promoção, o mais importante para mim era o nosso amor. Eu não queria botar a nossa relação em risco por conta de um emprego, por melhor que fosse. Dinheiro nenhum valia tanto. Cheguei à empresa já no dia seguinte e fui direto à sala do meu chefe comunicar a minha recusa. Ele ficou pasmo. Ficou olhando para mim sem entender nada. Sim, porque no dia anterior, eu estava feliz da vida, dando pulos de alegria. Naturalmente que lhe expliquei as razões daquela minha decisão, só que mesmo assim ele ficou muito surpreso.
Pediu, inclusive, que eu pensasse melhor, até porque não era sempre que uma oportunidade daquelas aparecia. Mas eu já estava mesmo decidida. Entre o meu amor e o meu trabalho, 1000 vezes o meu amor. E desse modo, continuei na minha função anterior. Olha, não nego que fiquei com uma pontinha de ressentimento do Alessandro. Puxa vida, ele não precisava ser tão radical. Só eu sei como me senti frustrada. Puxa vida, se fosse com ele, eu ia apoiá-lo. Até porque sabia que ia ser bom para o nosso futuro. Pelo modo machista como ele reagiu, parecia até que ele não confiava em mim. Como se eu realmente pudesse ser capaz de aprontar alguma coisa pelas suas costas quando estivesse viajando a trabalho. Meu Deus, isso nunca me passou pela cabeça. Enfim, o fato é que por conta dessa minha frustração, isso virou motivo de discórdia entre nós. Passamos a discutir direto. Não dá para negar que alguma coisa mudou entre nós depois daquele episódio, e mudou para pior. Aos poucos, principalmente depois desse acontecimento, meu namorado começou a mostrar as garras. Para se ter uma ideia, nem parecia se dar conta de que eu tinha abdicado de uma promoção importante por causa dele. Ele não reconhecia. Pelo contrário, quando eu falava qualquer coisa, ele jogava na minha cara. Não me venha com essa, Beatriz. Você não aceitou aquela vaga porque você não quis. Incrível. Inacreditável. Ele ainda tinha coragem de dizer que eu não tinha aceitado a vaga por livre e espontânea vontade. Porque eu não quis. Meu Deus, que absurdo. Ele que me impediu. Ele que me colocou contra a parede. Mesmo assim, para não brigar, eu engolia tudo que ele falava. E desse modo, aquele ressentimento e aquela frustração foram crescendo mais e mais aqui dentro de mim. Muitas vezes eu pensava, meu Deus do céu, eu estudei tanto, me formei, fiz pós-graduação, me esforcei, e tudo isso para quê? Quando aparece uma chance de eu progredir, eu não posso aproveitar? Algum tempo depois, 8 meses, para ser mais exato, meu chefe me procurou novamente. Ele foi direto. Disse que tinha acabado de abrir uma vaga de chefia no setor de controladoria da filial de Santo André, no ABC Paulista. E perguntou se eu estava a fim de encarar o desafio. Chegou a dizer que ali da firma, eu era a funcionária mais qualificada para aquela vaga, que eu merecia aquela chance mais do que ninguém. Só que para isso, claro, eu teria de me mudar para lá. Sabe proposta irrecusável? O salário era excelente, melhor até do que se eu tivesse aceitado a promoção anterior, sem contar que ainda teria ajuda de custo. Qualquer pessoa no meu lugar não teria pensado 2 vezes. Só que é claro, por causa do meu namorado, fiquei de pensar e de dar a resposta só no dia seguinte. Como eu já estava esperando, o Alessandro mais uma vez reagiu muito mal. Aliás, mal é modo de dizer. Ele virou um bicho. A gente chegou a discutir feio. Porque ele não conseguia entender o quanto aquilo podia ser bom para a gente, não apenas para mim. Eu ainda falei. Já imaginou nós 2 casados, morando em Santo André, com o nosso futuro garantido? Olha, eu tenho certeza de que em pouco tempo você também arranja um emprego legal, se a gente for embora para lá. A resposta dele me deixou de cara. E quem disse para você que eu quero ir embora para Santo André, Beatriz? Deus me livre. Eu fiquei olhando para a cara dele, sem saber nem o que responder.
Meu Deus, ter uma vida ao lado do Alessandro era tudo o que eu queria. E eu pensava que era o que ele queria também. Só que era a segunda vez que aparecia uma chance de eu progredir no meu trabalho, por conta do meu esforço. Era uma chance que eu queria há tanto tempo. E esta agora, melhor do que aquela primeira. Só que mais uma vez ele se manteve irredutível. O fato é que no fim, ele mais uma vez me botou naquela encruzilhada. Você que sabe, Beatriz. Se você quer ir, vá. Só que me esqueça. Eu acho que eu nunca chorei tanto. Mais até do que daquela primeira vez. Cheguei até a me decidir a aceitar a vaga. Só que no fim, depois de pensar muito, botar tudo na balança, acabei voltando atrás e mais uma vez recusei aquela que talvez fosse a melhor chance da minha vida. Recusei e recusei por amor. Pela segunda vez. Duvido que ele fizesse o mesmo por mim. Na verdade, se tivesse sido o contrário, se a chance tivesse acontecido para ele, eu teria dado o maior apoio, teria até ido embora com ele lá para Santo André ou para qualquer outra cidade. Até porque, como dizem, o lugar da mulher é do lado do seu homem. Mas ele foi muito intransigente, muito egoísta. Só que o pior ainda estava por vir. Menos de 6 meses depois, aconteceu uma coisa que me deixou mortificada por dentro. Eu, francamente, não esperava. Bem verdade que há muito tempo a nossa relação já não era mais a mesma. Pelo menos não como era no começo. Antes, havia uma cumplicidade muito grande entre nós. Só que aos poucos, isso foi se perdendo pelo caminho. A verdade é que o Alessandro mudou muito comigo. A ponto de muitas vezes eu me perguntar se ele ainda gostava de mim. Porque a mulher sente quando o homem está se afastando. Principalmente no nosso caso. Para mim, éramos um casal perfeito e do nada, tudo foi mudando, esfriando. Só que mesmo percebendo isso, eu sofria calada, nunca lhe cobrei nada. Até que o inevitável aconteceu. Coincidência ou não, foi exatamente quando ele começou a fazer um curso de extensão. Como as aulas eram à noite, a gente passava praticamente a semana inteirinha sem se ver. Isso foi nos distanciando mais ainda. Até que um dia, sem mais nem menos, ele chegou em casa esquisito e com meia dúzia de palavras me tirou o chão. Beatriz, já faz tempo que eu estou querendo falar isso para você. Aliás, isso não é novidade para ninguém, né? Vamos ser francos, colocar as cartas na mesa. O nosso caso já deu o que tinha que dar. Eu acho melhor ir cada um para o seu lado e... Como é que é? Não, será que eu ouvi bem? Você está terminando o nosso namoro? Beatriz, não faz drama. Acabei de falar. Você sabe, o nosso relacionamento há muito tempo perdeu o sentido, perdeu a graça. Você sabe disso. Foi, sem dúvida, o pior dia da minha vida. Só eu sei como doeu ouvir da boca do homem que eu amava, que ele já não sentia mais nada por mim. Pior, e isso foi o que me deixou mais arrasada. Ele estava terminando tudo comigo, não apenas porque o nosso relacionamento já não andava bem, mas por causa de outra mulher. E isso ele me disse na cara. Depois de 2 anos e meio de namoro, foi esta sorte que o destino me reservou. Ser abandonada por causa de outra mulher.
mesmo depois de tudo do que fui capaz de abrir mão por causa dele. Sabe, Alessandro, eu acho que eu já me perguntei isso 1.000.000 de vezes. Como você foi capaz de me deixar? Depois de tudo que eu fui capaz de fazer em nome do nosso amor. Me diga isso olhando na minha cara. Como você teve coragem? Eu abri mão dos meus sonhos. Eu abri mão da possibilidade de um futuro melhor. E tudo porque não me imaginava tendo um futuro longe de você. Primeiro você me fez abrir mão daquela promoção. E tudo por quê? Porque não queria que eu ficasse viajando, mesmo que fosse a trabalho. Ao agir assim, você deu mostras de que não confiava em mim. Se fosse o contrário, eu teria te dado todo o apoio do mundo. E você sabe disso. E outra, eu não ficaria desconfiando de você. E sabe por quê? Porque quem ama confia. E eu sempre confiei em você de olhos fechados. Tanto que você já me traía com aquela menina lá do teu cursinho e eu nunca desconfiei. Se você não me dissesse isso na minha cara, eu até hoje não estava sabendo. Eu nunca fui o tipo de mulher chata que fica no pé do namorado fazendo cobrança, ceninha de ciúme, criando situações de constrangimento. Eu nunca fui assim. Quem ama confia. E ao me fazer abrir mão da minha promoção, você deu mostras de que não confiava em mim. Achou o quê? Que eu ia me deitar com todos os homens que encontrasse no caminho? Se fosse para te trair, se fosse da minha índole, eu te traía aqui mesmo em Curitiba, não precisava ir para São Paulo. Mas tudo bem. Por te amar demais, por querer evitar que o meu trabalho nos afastasse, abri mão da minha promoção. Fiz isso por você, pelo nosso amor. Porque você não me deixou saída. Do mesmo modo que também recusei aquela outra promoção quando o chefe me ofereceu aquela vaga lá em Santo André. Eu ia ser chefe, Alessandro. Meu salário ia triplicar. Eu vislumbrei um futuro para nós dois. Imaginei nós dois juntos, casados, na nossa casa. Só que, mais uma vez, você me colocou contra a parede. Me fez desistir de tudo. Não compartilhou do meu sonho. E mais uma vez, por te amar, para evitar que o meu trabalho atrapalhasse a nossa vida, fechei as portas para aquela que talvez fosse a melhor oportunidade da minha vida. Fiz isso por você, Alessandro. E tudo para quê? Não, e responda. Tudo para quê? Para dali a algum tempo, você me dá um pé na bunda? Abrir mão de tanta coisa pelo nosso amor e no fim você não deu valor a nada. Pelo contrário, primeiro me traiu na maior cara dura, para depois, no fim, me jogar para escanteio, sem dó nem piedade. Um ingrato, Alessandro. Isso é o que você é. Um homem sem coração. Isso é o que você é. Eu sou uma tremenda otária. Eu sou uma estúpida. Uma bobinha romântica que ainda acredita em contos de fada e príncipe encantado. Quer saber? Pobre de mim.